e também com dificuldade de acesso, né? Sem energia e sem internet. Então, eu conversei com ele agora na parte da manhã, então ele me disse o que ele havia pensado, né, em trazer para a gente como uma meditação inicial. A gente até conversou durante essa semana, porque eu vou trazer a palavra para nós hoje, né? Então, era alguma coisa relacionada à palavra. Ele começou falando que o interesse dele, primeiro, que tem a ver com a minha pregação também, é dar uma continuidade na palavra que Deus nos trouxe nas últimas pregações, né? Começar agradecendo o Henrique, que abordou algo muito importante para a gente hoje, né? Que é a depressão espiritual, algo que a pandemia fez aumentar muito, né? A gente tem, pelos resultados e pelo que temos visto, isso me parece que é algo muito forte, né? Então, pessoas apáticas ou até mesmo o que se esperava que fosse ao contrário, né? Que as pessoas aproveitassem o tempo mais livre para buscarem mais a Deus, tem gerado uma depressão espiritual, né? Pessoas que estão enfraquecidas no espírito. Então, a palavra do Henrique, ela foi muito oportuna, né? E bem abrangente. Então, a continuidade que o Marquinho comentou na abertura, ele ia falar para a gente sobre Gálatas 5, 17 e 18. Não sei se os irmãos querem abrir, mas fala entre a guerra, né? Uma guerra muito forte, real, né? Entre a carne e o espírito, né? Entre o corpo e o espírito. Aqui na nova linguagem, né? Na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, fala assim, ó, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei, né? O que nós vamos abordar hoje é sobre essa guerra, né? E alguns aspectos, algumas perguntas, algo bem direcionado para a nossa vida, para o nosso coração. E eu quero salientar que eu quero usar todo o pronome na primeira pessoa do plural, porque eu não estou falando para vocês, eu creio que é Deus falando para nós, né? A começar em mim. Então, é isso, a gente vai estar falando sobre essa guerra. Eu peguei também, né, em relação ao louvor, uma música que ele tinha separado muito linda, que eu pessoalmente gosto muito, não só da cantora, que eu já sigo há um tempo, mas também da música. Então, deixa eu só ver se ela está no jeito aqui. Tá. Eu vou liberar para os irmãos. Todos estão me ouvindo bem, né? Sim? Ok. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio acho. Sem tua graça, o que seria de mim? Eu sou bem que eu quero fazer tão
Livre pra viver a tua vontade. Te conhecer todo o meu ser se enche de bondade. Reina o Espírito o Espírito sobre a carne. Amém, irmãos. Que música linda, né? Liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa, enche-me. Então, reina o Espírito sobre a carne. Muito lindo, que isso seja uma realidade na nossa vida e que no dia de hoje Deus fale conosco, né, acerca disso. Eu não treinei esse protocolo e eu sei que às vezes a família não está organizada para isso. Mas hoje nós temos um motivo de grande alegria, de louvor, que é a alta do Resende. E eu queria, se possível,
que a Sara, que mais do que parente na fé, é parente de sangue direto dele, fizesse essa oração de louvor a Deus. Às vezes pode ser até sem ligar a câmera aí, viu, Lucas? Eu não sei se ela está com as meninas. Você me ajuda aí. Ah, ela tá com as meninas, mas deixa eu arrumar aqui. Pera aí, só um instantinho. Desculpa esse protocolo de emergência, né? Porque eu sei como funciona. Criança pequena, domingo de manhã, mas eu pensei nela para essa oração, né? Ela que nos manteve informados o tempo todo. Ela vai fazer a oração aqui, só um instantinho. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Sara. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou falando que nada melhor do que você para levantar uma oração de louvor e agradecimento a Deus pela vida do Rezende, você que nos deu a informação e nos levantou a orarmos por ele, né? Então, minha irmã, eu Sim, queria que você fizesse essa oração de alegria e de louvor. ok. Eu agradeço muito vocês terem obrigado comigo nessa oração, nesse clamor pela vida dele. A gente sabe que não só ele teve esse milagre, mas assim a família como um todo. Eu compartilhei no culto das mulheres o quanto Deus fez na vida de toda a família. Ele é de uma família de 12 irmãos, mas ele é o mais querido de todos. Ele é o que tem mais comunhão entre todos. Então, isso mexeu com a família toda. Relações que estavam comprometidas, rompidas, foram reatadas. Relação pai-filho, sabe? Então, Deus fez realmente um milagre em toda a família. E eu acho que ele usou a pessoa certa para fazer isso, para fazer esse mover. Então, eu quero realmente louvar a Deus por esse milagre familiar. Não digo nem um milagre individual, mas um milagre familiar, né? Amém. Então, eu vou orar com vocês. Senhor, obrigada. Pai, eu quero realmente te agradecer porque o Senhor é perfeito. E os seus caminhos são mais altos do que o nosso. E os seus pensamentos também são bem mais altos do que o nosso. A gente tem uma visão limitada, mas o Senhor vê muito, muito além do que os nossos olhos podem ver ou enxergar. Então, eu te agradeço, Pai, porque o milagre foi feito. O milagre está sendo feito ainda. E eu te louvo e te engrandeço, porque nós não somos merecedores, mas a tua graça tem se mostrado abundante sobre nós. Obrigada pelos meus irmãos que guerrearam junto comigo. Obrigada porque nesses momentos que a gente se sente amado, que a gente se sente unido com o Senhor. Obrigada mesmo, Pai. Obrigada porque o Senhor está completando e nós vamos lá recebê-lo com muita saúde, com uma alegria do Senhor no coração. Amém. Obrigada, irmãos. Deus abençoe Amém. vocês, viu? Amém. Bênção. Glória a Deus. Dá até um Bênção. testemunho também, Elton, que Fique à eu vontade. acabei não dando retorno para vocês, né? A gente mandou o vídeo, né? Eu mandei o áudio da tia. Ah, tá falando que mandou no grupo aqui, mas eles ficaram até emocionados em relação àquele vídeo, que eu juntei todos os vídeos em um só, e assim, a tia até falou que é uma questão de muita emoção até, ver assim, que pessoas que nem, na verdade, ela falou pessoas, parte da família que ela nem conhece, que se preocupou tanto com eles. Então, assim, que a gente possa entender o que é ser família mesmo, né? Amém. É a soberania de Deus sobre a pandemia, né? Como Deus tem transformado o que parece aos olhos humanos uma total desgraça, né? Em bênção, em transformação de famílias, em recuperação de valores, né? Esse é o nosso Deus, que não faz trabalho parcial, né? Transforma o indivíduo, transforma os que estão em volta dele, e nós até que estamos distantes, né? Quem sabe um dia, quando estaremos reunidos de novo presencialmente, o Rezende pode vir para o meio de nós, né? E a gente dar um grande abraço nele e saber que a gente, de algum modo, fez parte dessa linda história, né? Graças a Deus por isso, né? Não tem nada a ver com uma iniciativa nossa, né? Totalmente vinda do trono de Deus para a gente. Graças a Deus, glória somente a Ele. Irmãos, continuando aqui, né? Nós continuamos numa luta. Alguém tem algum motivo de oração, algum desafio, alguma coisa que queira agora colocar aqui para a nossa família, para a gente estar orando?
É, Sim. a gente queria pedir oração pela Universidade da Família, né? Esse tempo desafiador e, ao mesmo tempo, desafiador em todos os sentidos, inclusive no sentido de nos fazer crescer, né? Os cursos da Universidade da Família estão sendo realizados, na sua grande maioria, online. Mas veja que é tão precioso que nós estávamos aqui na beira do Rio Araguaia, com 1 mega, agora nós estamos com 2, mas com 1 mega, nós estamos participando de cursos online, com pessoas do Brasil inteiro. Então, eu queria pedir oração nesse sentido, que a gente não esmoreça, e os cursos têm sido muito bons, porque, primeiro, você não precisa sair de casa. Quem mora, por exemplo, em cidades grandes, como alguns são de São Paulo, por exemplo, Rio, eles nem precisam se deslocar, né? E tem feito isso aí. Só que é um desafio muito grande. A Universidade da Família hoje tem 70 funcionários. Então, inclusive, você conhece a área rural, a Jato lançou um livro chamado Caminhos e Legados, que é a história da família Nishimura. Esse livro está à disposição lá no site da Universidade da Família, e a Jato doou para a universidade 17 mil livros, e esses livros estão sendo vendidos para ajudar na manutenção lá. Tá? Então, eu queria pedir oração nesse sentido. E se alguém... Assim, é um livro fantástico, é uma história, uma saga de uma família, e também ensina sobre como crescer e prosperar uma empresa familiar, né? Como é a Jato. Então, a gente queria oração nesse sentido, pela universidade. Muito bom. Olha só, a gente já pode comprar um exemplar para a biblioteca aqui que a gente está fazendo da igreja, né? Porque a gente empresta livro para os irmãos quando estava presencialmente, eles leem Sim. e depois devolvem. Então a gente já vai querer um exemplar. Irmãos, por incrível que pareça, eu nunca participei de um curso da Universidade da Família, mas eu sou testemunha de quanto ela tem abençoado ao longo de anos e gerações muitas famílias e muitas pessoas, recuperado casamentos, ajudado, né, em vida financeira, em criação de filhos. Inclusive, Rossini, se você puder nos passar a informação para nós frequentarmos os cursos online, porque um sonho nosso era ter isso aqui na Salcidade. Então, às vezes, a gente pode já participar, né, online e dar informação para os irmãos. Tá? Se você puder passar para a gente. Nós vamos falar sobre isso. Eu vou entrar em contato e vou passar para vocês. Sim. Muito bom. Eu estou começando um grupo nos próximos dias com o pessoal de Morrinhos. Olha, nos ajuda para eles. Tá bom. Né? Muito bom, muito obrigado. Paulo, Zanin, queria que você orasse por isso então, agradecendo a Deus por esse ministério tão lindo, né? Da família Nishimura, e pedindo a Deus que nos ajude de alguma forma a ajudar e expanda, né? Como tem feito, use a pandemia para isso, mas também ajude, né? Ao sustento. E se você já puder orar também pela pregação, que aí eu já vou dar início à palavra. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graças pela oportunidade de estarmos virtualmente, Pai, que foi uma maneira tecnológica que o Senhor mesmo arrumou para que nós pudéssemos estar juntos. E queremos colocar diante do Senhor a Universidade da Família e agradecer, Pai, por esse empenho, esse trabalho desenvolvido, e já de antemão agradecer por frutos, Pai, desse trabalho, e pedir, Pai, o empenho, o desenvolvimento, Pai, de cada um dos irmãos, no aprender e no aplicar o Evangelho em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo caminhar, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Queremos te louvar, Pai, por vidas que foram salvas, Pai, dessa pandemia, e pedir consolo, Pai, às famílias daqueles que perderam seus entes queridos também, que o Senhor venha consolar, Pai, cada uma das famílias enlutadas, pessoas próximas de nós, pessoas distantes de nós, pelo mundo afora. Um momento diferente, Pai, mas
o Senhor tem o controle de todas as coisas e que nós possamos aprender, Pai, um pouco mais nesse momento difícil que vivemos, distanciamento, né? E que o Senhor possa nos ajudar para afirmar cada vez mais no Evangelho, na Sua palavra, no Seu ensino, Pai, e que possamos enfrentar, Pai, todas as adversidades que temos aí pela frente, confiados, Pai, plenamente no Senhor, plenamente no Senhor. Então, nós te agradecemos, pedimos ao Pai que a palavra que vai ser trazida agora possa encontrar, Pai, lugar, Pai, em nosso coração e que possamos, Pai, desfrutar dela aplicada em nossas vidas, Pai, no nosso viver diário. Faz de nós um instrumento, Pai, para que outras pessoas possam conhecer a Ti. Usa-nos, ó Pai, da forma que Te agrada, para a Tua honra e para a Tua glória. E abençoe o pregador agora, que vai falar, Pai, vai trazer para nós o Teu ensino. Assim eu oro, assim eu peço, humildemente, agradecido, Pai, por tudo. Em nome santo de Jesus, amém. 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 Obrigado, meu irmão. Perfeito. Irmãos, eu queria iniciar esse momento. Só um minutinho, porque na minha tela aqui está aparecendo o Paulo Zanin. Deixa eu entender o que está acontecendo, porque eu estou gravando. Para você está aparecendo a minha imagem? Está tudo certinho? Ah, então perfeito. É só a minha que está diferente aqui. Vamos lá. Irmãos, eu queria começar essa palavra de hoje com um pedido um pouco diferente. O primeiro pedido, eu queria que vocês fizessem uma oração pessoal e intransferível, pedindo a Deus que traga o foco atencional de vocês para isso que eu vou trazer. Porque eu sei que, ao mesmo tempo que é uma bênção, esse culto online, ele traz uma série de distrações para a gente, né? Porque a gente pode congelar a imagenzinha aqui e tá mexendo na cozinha, tá pensando, fazendo um trabalho, pensando no boleto que vai vencer depois de amanhã. E é de extrema importância que a gente tenha ouvidos atentos e o foco, né, atencional para o que Deus vai falar com a gente. A palavra que eu tenho, pelo que eu vi por aqui, é algo rápido, é algo direto para os nossos corações, mas eu queria que a gente fizesse essa oração, pedindo para Deus para que a gente tenha esse foco e esteja concentrado para escutar o que Ele tem a dizer para a gente. Vamos orar então. Você aí mesmo, baixe sua cabeça, ore, falando com Deus nesse momento. Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos com o Senhor, reunidos como família. Deus, como filhos, nós queremos pedir sensibilidade, nós queremos pedir atenção, nós queremos pedir foco para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós, para as nossas vidas, para os nossos corações, e o que o Senhor tem a falar provoque mudanças, transformação vindas do trono do Senhor para nós, Senhor Deus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não vou pregar sobre um texto expositivo, né? Eu vou falar algumas coisas que eu tenho vivido nas últimas semanas e que eu tenho sentido que é de Deus para mim e para as nossas vidas. Então é um apanhado de coisas que eu ouvi da boca do Paulo Júnior, de coisas que eu li aqui na palavra, de coisas que o Espírito me falou enquanto eu estava orando e que eu creio que tem sido um puxão de orelha para mim, uma chamada de atenção ou até mesmo um alerta, né? A primeira coisa muito interessante é que eu não tinha tentado para isso, né? Eu espero que muitas coisas que eu fale, né, irmãos, não sejam nada novas para vocês, né? Algumas estão sendo para mim e às vezes não são novas, mas são lembranças, né, ou memórias que têm que ser puxadas. A primeira coisa interessante é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus, ele tinha um plano original na criação do homem, né? Qual era? Uma vida eterna de relação fundamentada em amor, em alguém
que tinha imagem e semelhança dele. E o interessante é que a gente pensa que o pecado acabou com esse plano. Mas é interessante demais, eu tenho meditado muito nisso. O plano continua de pé, como estava na sua origem. A forma e o modelo, ele mudou depois do pecado, mas o plano continua de pé. Então, o que nos espera eternamente? Uma relação com Deus, quando seremos plenamente a imagem e semelhança dele, de maneira eterna. O plano é o mesmo que foi criado para Adão e Eva antes do pecado. Só que agora, ele só pode ser estabelecido a partir do sacrifício e ressurreição de Jesus. Então, Deus não teve uma frustração do seu plano, né? Eu lembrei de Jó, quando Jó falou assim, ó, sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É isso mesmo. Os nossos planos humanos, né, que vêm da nossa mente limitada, ou da nossa visão, muitas vezes, turva, ou cegueira total, eles podem, e geralmente são frustrados, mas os planos de Deus não. E glória a Deus, porque esses planos nos envolvem. E Ele é o mesmo da criação. Amém? Então, que isso seja uma certeza no nosso coração, né? Tudo continua de pé, graças a Deus, teoricamente, debaixo da mão soberana dele. Esse plano que nos envolve, enquanto vivos, ele possui uma guerra que está sendo travada no cotidiano. E a gente já começou a citar sobre essa guerra, e essa guerra não é nada nova para nenhum de nós, principalmente nós, os que conhecemos a Deus com cabelo ou de cabelo preto, né? E hoje já os cabelos foram embora, os cabelos estão branquinhos, né? Isso não é nada novo para a gente. Mas esses dias para trás eu comecei a perguntar para diversas pessoas, para os meus filhos, para a Francis, para a secretária aqui de casa, uma pergunta interessante, né? E eu quero, irmãos, que vocês com toda sinceridade respondam essas algumas perguntas que eu vou fazer para vocês. O que você é? Você é um corpo que possui um espírito ou um espírito que possui um corpo? Olha bem a pergunta. Você é um corpo que possui um espírito ou você é um espírito que possui um corpo? Essa pergunta não tem dupla interpretação e ela só tem uma resposta. Você é um espírito que temporariamente possui um corpo. Porque o seu espírito é eterno, mas o seu corpo é temporal. Ele é limitado. E por que essa pergunta ela é importante? Porque ela tem que fundamentar, essa linha de raciocínio, ela tem que fundamentar a nossa vida, as nossas ações, em relação ao que é definitivo e eterno e ao que é passageiro e transitório. Mas antes de chegar nessa temporalidade do corpo, ou nessa eternidade do espírito, eu acho que a primeira atitude em relação a esse entendimento de que nós somos um espírito que foi encarnado no sentido de se tornar carne, a primeira ação é gratidão. Nós temos que ser extremamente gratos pela nossa vida. A começar biologicamente, né? Quantos já viram a probabilidade de você ser quem você é? A disputa de você ser quem você é começou lá no espermatozoide, que eram milhões, e somente um foi viável. Depois, em 9 meses de multiplicação celular, que nenhum cientista consegue reproduzir, ou mente humana alguma consegue gerar. Só Deus consegue, que já é um grande milagre da formação de um corpo. O modo como você foi concebido. Quantas vezes o seu coração bate por dia? Eu vou fazer 50 anos. Se você fazer uma multiplicação simples, com anos, número de anos,
Eu já vivi mais de 18 mil dias e por dia meu coração bate mais de 20 mil vezes. Irmãos, nunca falhou uma só vez. Nós não precisamos buscar o sobrenatural. Nós somos um milagre existencial. E a primeira atitude nossa tem que ser gratidão extrema. Gratidão extrema por estarmos aqui. Olha que coisa mais linda. Eu estou falando de biologia. Eu ainda não estou falando de espiritualidade, de sermos uma família em Deus, de estarmos reunidos um domingo de manhã para falarmos sobre Deus, para escutarmos Deus. Mas a simples biologia já é um milagre na nossa vida. Essa é a primeira gratidão e ela tem que ser muito forte. E depois, pelo dom da vida, né? Nós temos a vida. Nós temos esse presente que é o nosso corpo. E já vem aqui uma pergunta, né? Se isso é um presente, isso é um dom, como nós temos cuidado, né, dessa barraca, né, desse corpo? E essa pergunta é uma pergunta perigosa. Perigosa. Porque nós temos que cuidar, porque Deus mandou assim que a gente fizesse, porque nós somos o templo de habitação do Espírito Santo enquanto vivos. Mas essa barraca e o cuidado com ela não podem sobrepor ao que é eterno. Porque por mais que a gente seja o melhor dos cuidadores na face da terra desse corpo, a própria Bíblia diz que ele está limitado a 120, 130 anos, né? Está lá em Gênesis, quando o tema é a corrupção do gênero humano. Quando Deus limitou, né? Aqueles irmãos que viviam 930 anos, os Matusaléns, né? Os Enoques, aí baixou para 120 a 130 no máximo. Mas a palavra de Deus para a gente é gratidão por estarmos vivos, por sermos quem somos e cuidados por por esse corpo, por essa barraca. Mas, ao mesmo tempo que temos que cuidar dele, ele não é o centro da nossa vida e das nossas atenções. E eu lembrei de um texto muito famoso, né? Porque quando a gente excede o cuidado, como a gente tem visto muitas vezes, né? Acontecer até dentro da igreja, nós estamos semeando ou focando naquilo que vai acabar. E a palavra diz que o que semeia para a carne, colherá morte. Não tem jeito de colher outra coisa. Eu fico vendo pessoas com 70 anos com aparência de 40, com que gastaram muito dinheiro em intervenções, cuidado extremo com o corpo. E é muito interessante, porque como diz o pastor Jeremias da 8ª igreja, ela já tem a senha, né? Ele fala que a hora que a gente nasce, a gente tira uma senha, que é o dia da nossa morte. Ninguém sabe qual é o número do outro, quem vai primeiro ou quem vai depois. Mas todo mundo tem a senha. E quando você diz para o Jeremias, você está velho, ele fala, olha, não sei se a sua senha é antes da minha. Então, mas é isso mesmo, né? Não importa, né? Essa doença, que ela é muito forte na geração da selfie, na geração da imagem perfeita, né? Nós nunca tivemos uma geração com meninas e meninos tão lindos, mas com tanto índice de suicídio por vidas vazias, né? Então, quando você extrapola o cuidado, que é se preocupar com a sua saúde, ou cuidar do que Deus te deu, você pode estar indo por um caminho sem volta, que é o caminho da morte. Então, a palavra diz, aquele que semeia para a carne, colherá morte. Em outro texto está falando, em outra versão, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito direta para o nosso coração. Ela é muito direta. Ela é o que você tem semeado. E essa pergunta, ela não tem que ser feita hoje, dia 20 de setembro. Ela tem que ser feita semanalmente, se bobear diariamente.
em toda a nossa caminhada com Deus. Porque se a gente distrair um minuto, nós vamos ser engolidos por um sistema corrupto, um sistema que semeia para as coisas que enferrujam e que a traça come. Nós temos que questionar o tempo todo. Para o que nós temos semeados? Nós temos semeados o quê? Em formação profissional, em acúmulo de bens, em falar para os nossos filhos que o curso superior é mais importante muitas vezes do que uma vida com Deus, em beleza, em relações infrutíferas. Quantas vezes nossa relação está fundamentada em status, em poder, em fama, em sobreposição de outra pessoa? Né? Quantas vezes, né? E eu estou lembrando, estou usando a primeira pessoa do plural, nossas relações. E aí, para pensar um pouquinho com os irmãos sobre o que nós temos semeado, me vieram 3 perguntas na minha cabeça, essa semana no meu coração, que me colocaram em xeque. E eu queria fazer para os irmãos essas perguntas. E eu queria que a gente, como filhos de Deus, a gente respondesse sinceramente no nosso coração. E por mais chocantes que elas sejam, eu quero, na presença de Deus, que elas provoquem vida nas nossas vidas. Eu não quero que saiamos daqui depressivos, né? Porque a palavra de Deus, elas têm que nos chocar. Ela tem que nos chocar, ela tem que nos confrontar, mas acima disso ela tem que produzir esperança de um Deus de amor, de um Deus que transforma a nossa realidade, sempre, em todo o tempo. A primeira pergunta é essa, irmãos, ouçam bem o que eu vou falar. A primeira pergunta é essa: se a palavra de Deus fosse a única fonte de alimentação da sua vida, como você estaria? Eu vou dar algumas opções: morto, anêmico, fraco, na UTI, mais ou menos, ou forte. Repetindo a pergunta: se a palavra de Deus fosse a única fonte de alimentação da sua vida, como você se classificaria? Como você está? E lembrando, meus irmãos, que tudo que nos cerca é para falar sobre Deus. Hoje, o ser humano deixa de comer verdinho e legumes para comer fast food. A Bíblia é verdinho, legumes, orgânico, da melhor qualidade. Fast food é rede social, é o que nos afasta de Deus, é o tempo perdido com que não nos leva a nada. Então, falando em palavra de Deus e alimento, qual tem sido o nosso alimento? A segunda pergunta, mesmo tipo de pergunta: se a oração fosse a única fonte de alimentação da sua vida, como você estaria? Essa é a segunda pergunta. E a terceira, já emendando, se a comunhão fosse a única fonte de alimentação da sua vida, mesmo durante a pandemia. Eu entendo que estamos numa quarentena. Mas como você está? Porque a quarentena te isolou geograficamente, né? Presencialmente. Mas você pode estar relacionando, né? De muitas outras maneiras. Aqui, por exemplo, ligações, conversas, reuniões. E por que eu falei nesses 3 itens? Porque nós cremos que ele seja o tripé de uma vida saudável na presença de Deus. Quando Henrique falou da depressão espiritual de Elias, é tão interessante, porque na caverna ele estava isolado. Ele não tinha nenhum nível de comunhão com nenhum irmão ou semelhante dele.
Ele estava fechado em si mesmo, muitas vezes esperando que Deus o procurasse, ou muitas vezes até revoltado, no bom sentido, né? Com um Deus que, apesar de todos os milagres, tinha feito Jezabel oprimi-lo e colocar em perigo de morte. Mas você percebe que a depressão espiritual dele pode ter sido resultado de uma alimentação errada, né? Mas, deixando esse grande homem de Deus com a experiência dele, a pergunta é essa: como nós estamos? Qual o nosso nível de saúde para o que é eterno? Porque o seu corpinho pode ter 60 com cara de 40. Você pode praticar esportes, ter um grande fôlego na piscina, um corpo saudável, mas a sua alma está doente. O seu espírito está raquítico ou anêmico. E a pergunta é: no que nós temos investido? Uma coisa interessante que eu tenho pensado é que a nossa saúde de hoje está formatando a base de fé dos nossos filhos e dos nossos netos. Irmãos, escuta o que eu estou falando. Isso é muito sério. E nós temos a Europa para mostrar para a gente o quanto isso é sério. Em busca por ensino, cultura, qualidade de vida, segurança e dinheiro, eles pararam de se alimentar da verdadeira fonte de vida. E eles morreram na fé. Qual a herança que você tem deixado para os seus filhos e para os seus netos? Que a prioridade é servir e viver com Deus? Ou é formar e ter um curso superior, uma casa num condomínio e andar de carro zero? E isso não é a fala que você tem com eles, são as ações da sua vida. É quando você troca os seus filhos pela sua empresa. É quando você troca o tempo com eles para trabalhar até mais tarde. Quando você deixa os seus filhos em troca de alguma coisa que vai render o que você acha que é o sustento da sua casa. Porque essas ações estão mostrando para eles que mais importante é o trabalho do que a relação. E isso tem que ser questionado na nossa vida. Irmãos, toda novidade enche de gente. Quer ver que interessante? Os começos dos nossos cultos online, a gente tinha em média 35, 30 participantes. Nós não passamos de 15 agora. E a tendência, se bobear, é diminuir. Isso é a nossa comunhão. Ou nós vamos pensar no que realmente importa, ou nós vamos deixar uma herança corruptível, que enferruja e que a traça consome. Então, meus irmãos, a palavra de Deus para a gente, para mim, é cada vez mais investamos nas coisas eternas. Desligue a TV diariamente, faça um culto na sua casa, leia a palavra com seus filhos, ajoelhe com eles e ore. Ensine para eles a palavra de Deus, para que eles inculquem provérbios, para que eles inculquem a palavra de Deus, e não o que o Felipe Neto está falando. Hoje, a coisa mais falada entre seus filhos jovens é que a Luísa Sonza está namorando o Vitão e chifrou o Whindersson Nunes. E eles não sabem quem foi Esdras, Neemias, Ageu, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Davi, Moisés. Vergonha. Eu não aceito isso na minha casa. Eu não quero isso. Eu quero os netos dos meus netos servindo e vivendo na presença do Deus eterno. Em nome de Jesus. Eu quero chamar os irmãos para isso. É uma convocação. Para mim, para nós.
Nós só teremos famílias fortes, casamentos fortes na presença de Deus. Nós só impactaremos a cidade empresarial, essa cidade, se formos fortes, se formos genuinamente uma família de Deus. Irmãos, vamos buscar o fruto do Espírito e parar de viver de obra da carne. Eu queria que a gente fechasse com uma oração agora. Do mesmo jeito que você pediu uma oração para Deus falar no seu coração, eu quero falar algo que está no meu coração. Eu estou lendo o Velho Testamento e é interessante demais, porque Deus, pelo seu Espírito, a palavra diz que não fomos nós que escolhemos Ele. Até a escolha não é algo que veio da gente, é dele. É um presente dele. No Velho Testamento, você vê Deus, pelo seu Espírito, mudando o coração até dos que não são dele. Você vê Deus mudando o coração de Ciro, mandando ele construir o templo que Salomão tinha construído. Mas como assim? O cara era um ímpio. Mas você percebe que Deus tem o poder e a soberania sobre as nossas vidas, inclusive sobre o que pensamos, sentimos ou desejamos. Então, muitas pessoas fundamentadas no livre-arbítrio acham que Deus não tem papel nisso. Mas eu queria que a gente fizesse primeiro uma oração pessoal de arrependimento. Porque, por mais que eu tenha buscado o Senhor, a minha resposta para as 3 perguntas foi que eu estou muito aquém do que eu sonho em estar, ou do que onde eu desejo estar. A minha primeiro posicionamento na presença de Deus é: Deus, tem misericórdia de mim. Deus. E a segunda oração, irmãos, é: Deus, o Senhor é um Deus que pelo teu Espírito pode transformar corações, mudar realidades. Entra no meu coração pelo teu Espírito e me incomoda, me transforma, me dá fome do Senhor, me dá desejo de ser pleno do Senhor. Se eu tenho alguma liberdade ou livre-arbítrio para permitir alguma coisa, que essa seja uma permissão, Deus. Eu estou te dando permissão total de tirar o que tem que ser tirado e de colocar o que precisa ser colocado. Então, irmãos, eu queria que a gente fizesse essa oração de arrependimento, de pedido e de entrega ao Senhor, para que as nossas vidas, para que a nossa família, para que nós sejamos transformados de glória em glória até a vida eterna. Amém? Vamos orar então. Baixe sua cabeça e faça essa oração. Se coloque na presença de Deus. Deus, o que nós somos, Deus? Nós, diante da sua presença, é até uma arrogância falar que somos como grãos de areia, porque eu acho que não tem padrão de comparação. O Senhor, que é o Criador de todas as coisas, que é infinito, glorioso, poderoso, santo, e nós, criatura, falíveis, temporais nesse corpo em que vivemos, Deus. Nós queremos nesse dia, Deus, abrir o nosso coração na presença do Senhor, primeiro reconhecendo, Deus, que muitas e tantas vezes não temos buscado os padrões ou os valores que são eternos. Quantas vezes na sua palavra o Senhor nos admoesta, o Senhor chama a nossa atenção para isso, mas quantas vezes nós temos pecado nesse sentido, Deus. Então, a primeira coisa, Deus, que nós queremos dizer ao Senhor, além de individualmente, como família, é pedir perdão, Deus,
e pedir que o Senhor, que é misericórdia, aplique essa misericórdia em nossas vidas, porque nós estamos deficientes e falhos na presença do Senhor. E ao mesmo tempo, Deus, nós queremos pedir que o Senhor, que pode promover mudança, o Senhor que quebra corações, o Senhor fez isso com o Faraó, com Nabucodonosor, com Sírio, com o rei Dario, com seus filhos como Davi, Moisés, Elias, José, que o Senhor faça isso em nossas vidas, que o Senhor quebrante, que o Senhor quebre os nossos corações, que o Senhor transforme a nossa visão de mundo, que o Senhor coloque tudo no lugar e que a nossa prioridade seja o que é eterno, o que não se acaba e não essas coisas temporais que vão ficar aqui nessa terra, Deus. E que assim sendo, o Senhor nos faça filhos obedientes, famílias fortes na presença do Senhor, uma noiva santa, um corpo saudável do Senhor na terra, e que assim sendo a gente gere frutos eternos, Senhor, como os frutos que o Seu Espírito nos dá. Obrigado, Deus, por Sua palavra, pela Sua presença, porque o Senhor é bom e é amor. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem algum testemunho? Algum comentário? Elton, Eu já- vocês eu- estão me ouvindo? sim, eu já ia falar, cadê o Lucas? Não, mas é uma coisa que eu até lembrei no momento ali da oração do Paulo Zanin, ontem, acho que foi ontem ou pela madrugada, a gente não conseguiu falar ainda, a Fernanda perdeu o pai, né? A Fernanda para mim é até difícil quando eu falo Fernanda do João Neto, né? Ela perdeu o pai essa madrugada, ele tinha problema de coração, e aí a Sara estava lendo ali que ela postou no Instagram que nesse momento nenhuma palavra falando em Deus acalenta o coração dela, tipo, quase falando assim, nem falar que Deus tinha propósito, não, que isso para mim é conversa fiada. E a gente tem visto, assim, a gente depois conversando, até falando com ela, que ela se alimentou em fontes erradas, até do marido, essas coisas, esquecendo de se alimentar realmente do autor da vida. Então, que a gente possa estar orando também pela vida dela, e que muitas vezes a gente tem se alimentado, isso foi uma crítica muito grande naquela situação, acho que eu até compartilhei com os irmãos, quando a menina fez o aborto e foi estuprada desde nova, e as discussões eram sempre pautadas não em princípios cristãos, não é defendendo ou sendo contra ou a favor, mas era sempre pensando na felicidade, no bem-estar, como vai fazer isso, e nunca colocando Deus no centro. Então, muitas vezes a gente está discutindo coisas e nos alimentando de coisas que traz até sensações boas, né? Mas que não é vida, porque se Deus é vida, se não está nele, na verdade é morte pintada de vida. Então que a gente possa estar orando também pela vida da Fernanda aí, sobre esse momento difícil que ela está passando. Era alguém muito presente na vida dela, né? Irmãos, eu não posso me calar diante do que o Lucas falou. Lucas, fica aí em stand-by que eu vou pedir para você orar pela vida da Fernanda. Essa pregação que eu trouxe para os irmãos, Deus mudou ela pelo menos umas 3 vezes. E eu tirei uma parte dela, hoje de manhã, que eu ia falar sobre uma coisa que estava me incomodando demais. Eu não sei quantos conseguem ver daí, mas eu fiz um risquinho aqui sobre Ezequiel 33. Eu tirei da palavra. E eu falei para Deus hoje de manhã, se alguém falasse da posição da igreja na sociedade, que eu ia trazer essa palavra. E ela é rapidinha. Porque lá em Ezequiel 33, muitos dos irmãos devem conhecer, mas é o texto que fala do vigia, que é um dos papéis do povo de Deus. A palavra é um pouco grande, eu não vou ler, mas eu vou resumir. Ela fala o seguinte: se você, como filho de Deus,
ver uma pessoa em pecado ou desviados do caminho de Deus, é seu dever admoestar a pessoa e chamar ela para os caminhos de Deus. Se essa pessoa voltar para os caminhos de Deus, uma vida foi ganha. Se você não falar e essa pessoa morrer fora dos caminhos de Deus, vai ser cobrado da sua vida o fato de não ter falado para a pessoa. Olha o tanto que isso é sério, meus irmãos. E se você falar e essa pessoa não aceitar a palavra de Deus, aí vai ser cobrado da vida dela. Mas o mais interessante é que no final, né, tá escrito assim, para quem fala que bandido bom é bandido morto. Deus fala assim: eu não me agrado em ver pessoas más morrendo. Eu me agrado em ver pessoas más se tornando boas na minha presença. Então Deus não tem prazer na morte de quem está em pecado. Ele tem alegria no pecador arrependido que se volta para Deus. E Ele nos trouxe à terra para sermos uma luz no meio da escuridão. O nosso papel é ser vigia. E isso é tão sério, porque ao sermos omissos como igreja, diante do pecado, nós podemos ter o sangue de vítimas cobrados da nossa vida. Isso é muito sério. Então nós temos que ter opinião formada à luz do Evangelho para ser luz na sociedade, trazendo Deus para o centro, como o Lucas falou. Isso é um papel da igreja, é um papel do corpo, é o nosso papel. Em todos os lugares, como empresários, como professores na universidade, na padaria, andando de ônibus, jogando vôlei, todos os dias. Amém? Lucas, ora pela Fernanda e pela casa dela, então. Vou orar sim. Tô apanhando aqui. Pai Santo, querido Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, a Tua graça, a Tua misericórdia, Teu amor nos envolve, Pai. Obrigado, Pai, porque não há nada de bom em nós. Nós não conseguimos nem mesmo nos inspirar. Se não for algo, uma faísca do Senhor, se for algo realmente que vem da beleza, da Tua santidade, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que nenhum movimento, gesto, nenhum feito que nós fazemos, se não tiver o Senhor como centro, isso não é bom, Pai. Isso é pecaminoso, aponta para a criatura e não para o Criador, Pai Santo. Muitas vezes, gesto que nós achamos que é gesto de bondade, na verdade é gesto de morte, porque não tem mostrado quem é o Senhor nas nossas vidas, Pai Santo. Que nós possamos assumir essa responsabilidade de compartilhar o que nós temos aprendido. Porque sabemos, como o Hélio acabou de falar, o Senhor vai cobrar isso de nós. Porque nós somos chamados por um cristianismo de relacionamento. Um cristianismo onde que nossos gestos, nossas atitudes, a nossa fala, nosso modo de agir, como nos relacionamos, fala quem o Senhor é. Se não estiver apontando por quem o Senhor é, nós não estamos vivendo o Evangelho verdadeiro, Pai Santo. Amém. Nós pedimos misericórdia sobre isso, Pai. Amém. Pai, nós pedimos por tantas pessoas que têm colocado felicidade do casamento, felicidade dos filhos, felicidade da esposa, felicidade do trabalho, em primeiro lugar, Pai Santo. Amém. Pai, entendendo que todas essas coisas serão acrescentadas, amém, desde que nós buscamos em espírito e verdade, amém, o autor consumador de toda a vida, Pai Santo. Que nós não busquemos isso querendo buscar as demais coisas, mas que seja consequência, Pai Santo. Amém. Pai, que nós possamos desfrutar de um relacionamento com o Senhor, Pai. Amém. De tal forma que nós exalemos vida, que as pessoas sejam consoladas, que as pessoas encontrem felicidade ao nos encontrar, porque tem encontrado
Deus em nossas vidas, Pai Santo. Pedir para a vida da Fernanda ali, para que ela possa entender esse momento de dificuldade que ela já vinha passando, essa decepção com o homem, decepção no relacionamento. O Pai, agora é esse momento que ela se vê sem a figura paterna, a pessoa que foi presente na vida dela, Pai Santo. Que o Senhor possa mostrar para ela que o Senhor é referência de Pai. Pai, que o Senhor deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos, Pai Santo. Maior entrega de amor foi ali, Pai Santo, que ela possa entender isso. Que ela possa entender o porquê de todas as coisas que estão acontecendo. E se encontrar em Ti, Pai Santo. Ô Pai, que tudo que tem passado não é para ela se fortalecer, porque não é propósito, mas é para que o Senhor seja lapidado na vida dela, Pai Santo. Para que o Senhor seja fortalecido na vida dela, Pai Santo. Não cremos no cristianismo que faz as pessoas mais fortes, não cremos no cristianismo que traz pessoas mais felizes, mas cremos que a comunhão com o Senhor nos mostra verdadeira felicidade. Entendemos a verdadeira força é no Senhor, Pai Santo. Amém, Deus. Sabemos que o Senhor não vai nos livrar das aflições, das dificuldades, mas o Senhor não nos desamparará e estará conosco em todos esses momentos. Amém. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. 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 Graças a Deus, irmãos. Olha, de modo algum a dureza da palavra pode nos gerar em nós um espírito depressivo. Ao contrário, um espírito de esperança. A mesma disciplina que você tem para ter um horário de acordar e tomar café, coloque a disciplina espiritual. O momento com Deus como prioridade, o momento de leitura da palavra, o culto doméstico, estar com seus filhos e com sua esposa e com seu marido, com a palavra aberta, em tempo de oração. E esse é o Deus que trouxe essa palavra porque tem anseio de estar conosco. Está nos chamando para junto, né? Isso não tem a ver com nós, tem a ver com o Pai de amor que nos quer no colo dele. Irmãos, Rossini quer falar? Rossini, eu vou deixar você falar e fazer a oração final. Só dando o recadinho da semana antes. Terça-feira nós temos o nosso encontro de homens, tá? Tudo certinho, mesmo horário. Quarta-feira, o culto das mulheres, o encontro das mulheres, que está sendo bênção. Os homens estão vendo as pérolas delas colocadas. Nessa quarta, a Tati vai estar liderando e trazendo a palavra. Vai ser bênção. Vocês, mulheres, ajudem a chamar as outras. Esse culto vai ser colocado agora ainda, hoje ainda, no nosso canal. Ajude a chamar todos os irmãos que não puderem estar conosco. Estou sentindo falta da Rosa, do Wagner, do Kleber e da Érica, do Jefinho, hoje do Carlos e da Gisele, tá? Me ajudem a lembrar, me ajudem a chamar, tá bom? Rossini, pode fazer seu comentário, a oração final aí pra gente. Estava lendo o Dr. Edwin Cole, que é o criador do Homem ao Máximo, ontem ele fazendo uma observação num dos livros, que ele diz o seguinte, ele faz a comparação a diferença entre Davi e Saul. Que Davi escrevia tudo que Deus falava. Tanto que ele no Salmo ele diz, escrevia a tua palavra no meu coração. Saul não escrevia. E em vários lugares a Bíblia nos fala para nós escrevermos aquilo que Deus fala. Porque a palavra que o Hélio falou hoje, ela é muito relevante. Mas se a gente não anotar, daqui 2 semanas, ninguém vai se lembrar dela. Então, nós precisamos aprender. Isso aqui inclusive, é disciplina. Isso é disciplina espiritual. Anotar tudo aquilo que Deus fala conosco. Porque a gente não vai se lembrar. Essa máquina não lembra tudo. Né? E é isso. Aleluia. Olha lá o Silvio. É isso aí. É a diferença. Isso faz toda a diferença. Tá bom? Ali. Deus abençoe. Então, bom demais. Bom demais. Isso tem falado muito conosco. Amém? Amém. Pai, obrigado, Deus. Privilégio participar desse culto tão abençoado, dessa comunhão à distância, mas vendo os irmãos, sentindo o mesmo amor, a mesma graça e sentindo a mesma paz e
e entendendo Deus o Senhor falando conosco da mesma maneira, Pai. Obrigado por esse privilégio. E o Senhor nos proporcionar, apesar da distância, mas o Senhor nos dá uma tecnologia capaz de nos unir. E podemos sentir o bom perfume de Cristo na vida dos irmãos, Pai Santo. Nós te louvamos, agradecidos pelo privilégio, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Abençoa, Pai Santo, a cada um aqui, cada família, Pai Santo, e que nós possamos continuar desejosos em ouvir a tua voz, em falar contigo, Pai Santo, sempre. E estarmos atentos em oração daquilo que o Senhor fala conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Graça de Jesus. Glória a Deus. Boa semana, meus irmãos. Deus abençoe. O Deus Ezequiel e Michelino também. Tinha esquecido deles. Abraço. Tchau. Até mais, gente. Abraço. Com Deus. Tchau, Fran.